Eles vieram de um lugar além do horizonte. Um dia surgiram como fantasmas, seres estranhos, e se aproximaram de nossa terra. Vieram para trazer amizade. Falavam de uma boa nova e de um Deus querido. Deveríamos nós tratá-los como estranhos e inimigos, a eles que diziam que vieram como amigos? Nós os avistamos de nossas matas. Primeiro de forma nebulosa, depois mais nitidamente. Tinham grandes navios como nunca havíamos visto. Vestiam uniformes e traziam nas mãos cruzes e espadas. Nós ficamos divididos entre admiração e medo. Então plantaram sobre nossa terra uma grande cruz. Per ipsum et cum ipso et in. E enquanto rezavam com ofertas e reverências para o seu Deus, o nosso povo entoou com eles um grande hino de louvor. Nós dançávamos nossos rituais. Cantávamos nossos cantos ao som de maracás, flautas, tambores. Nossos espíritos ancestrais nos fortaleciam e acompanhavam. Assim, o povo tupiniquim vivenciou a chegada do português Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril de 1500. Nos 12 navios de guerra e comércio que compunham a esquadra de Cabral, vieram 1.350 homens. Após 44 dias de viagem marítima no caminho para as Índias, subitamente a tripulação se surpreende com uma terra à vista. Imaginaram tratar-se de pequena ilha no Atlântico, mas nesta rota, novos mundos se abrem para os famintos descobridores portugueses. Os Tupiniquim eram um povo numeroso, pertencente à grande família Tupi-Guarani. Um povo que seguia secularmente o caminho do sol nascente à procura da terra sem males, orientados pelas suas tradições ancestrais e por seus xamãs. Estavam agora diante do desconhecido, frente a frente com esses homens brancos, barbudos, vestidos de maneira estranha, com armas poderosas, que vieram como enviados do além. Tupiniquim é um dos 970 povos que no ano de 1500 habitavam inteiramente o atual território brasileiro. Povos distintos, com línguas, culturas, religiões e formas de se organizar diferentes uma das outras. Eram mais de 6 milhões de pessoas vivendo a liberdade, a alegria, a autonomia. Sua vida era um ritual. Nascimento e morte, doença e saúde, alegria e luto, o culto, o trabalho cotidiano, tudo era ritualizado. Os portugueses deram a todos estes povos um nome genérico, índios, porque acreditavam ter chegado às Índias e lhes mostravam desde o início a sua superioridade e poder. Iniciada a colonização, os povos indígenas foram perdendo gradativamente o direito às suas terras, à sua liberdade, aos seus modos de vida. Nos 500 anos de conquista europeia, mais de 700 povos foram totalmente exterminados e a população indígena foi reduzida a cerca de 330 mil. Por volta de 1532, a coroa portuguesa dividiu o Brasil em 15 zonas horizontais, as chamadas capitanias hereditárias, distribuídas a homens particularmente determinados a explorar seus recursos e expandir seu poderio. O período colonial estava em pleno andamento, e o poderio europeu parecia uma tarefa bem-sucedida. As fronteiras e as estruturas se endureceram. Os povos indígenas que resistiam
eram submetidos, escravizados e exterminados. Das capitanias hereditárias cresceram os latifúndios e famílias que até os nossos dias continuam herdando para os seus descendentes os privilégios e a sua posição de elite na sociedade e na política brasileira. Todo mundo já me conhece por Nema Ruim, acostumou com ele. Então, o índio comigo não pesca na minha terra, pode achar que entrou errado, pode ir à justiça, que eu estou lá para responder qualquer coisa. Já fui intimado várias vezes na FUNAI. Índio não pesca na minha terra, índio não vai na minha fábrica de cachaça, índio não vai na minha sede e passa na estrada com muito respeito. Porque a paulada que eu dou no cachorro doido, eu dou no índio. Domina a lei fatal dos mais fortes, dos poderosos. Do outro lado, estão os povos indígenas submetidos à violência e à opressão, em nome do chamado desenvolvimento nacional. As cenas do filme brasileiro Avaeté, baseado no massacre do Paralelo 11, ilustram essa realidade. O povo Avaeté foi totalmente exterminado em 1963, com utilização de veneno e de bombas. O objetivo desta ação violenta era liberar as terras para implementar projetos desenvolvimentistas. Neste mesmo período, outras aldeias receberam presentes e roupas infectas com vírus e epidemias. Povos, como os Nambiquara, foram reduzidos de 20 mil membros para 1.000. E a razão para esse massacre foi a construção da nova rodovia federal 364. No estado de Rondônia, durante a execução dos programas de colonização e de construção de estradas, desapareceram mais de 40 etnias. Os militares brasileiros formularam em 1976 uma espécie de solução final para os índios, o conhecido Projeto Rangel Reis. Após o período da colonização portuguesa, no ano de 1822, restava 1/10 da população indígena, ou seja, aproximadamente 600 mil. Em 1976, eram apenas 100 mil, e o Projeto Rangel Reis previa, até o fim do governo Geisel, reduzir a população indígena a 20 mil, para que ainda antes do ano 2000 chegasse a 0. Os índios são considerados entraves no caminho do desenvolvimento do Brasil e para a consolidação da modernidade. Por isso, oficialmente, a proposta era integrar a sociedade nacional e gradativamente desaparecer. A diversidade étnica e cultural que compõe este imenso país é vista como obstáculo a ser superado para a consolidação do projeto dominante e de uma cultura única supostamente nacional. Aqui não se trata mais de cenas de filmes de ficção. A realidade ainda é mais cruel. Em Brasília, capital do país, 4 jovens de famílias abastadas banharam com álcool o corpo de Galdino Pataxó Ranhanhan e atearam fogo. A única foto de Galdino vivo foi a de sua identidade. Nós reclamamos a injustiça, a calúnia, a pobreza, a fome que a civilização nos trouxe. Porque nós, os índios que vivemos aqui, é que sentimos a injustiça, a perseguição, a pobreza, a fome, porque a área que ocupamos não oferece mais condições para a nossa sobrevivência. Marçal Tupã-Guarani foi um dos principais líderes da resistência indígena
E assim como outros que ousaram levantar a voz contra a opressão, acabou sendo assassinado. O mesmo aconteceu com Ângelo Cretan Caingangue, Chicão Chucuru e muitas outras lideranças indígenas que assumiram as lutas de seus povos. E quando chegou lá, ele disse: olha, você vai ser operada, só que você vai ter que votar para Rolando Lavigne. Eu estou levando você, mas você vai ser operada e dar o voto para Rolando Lavigne. E aí ele mesmo que fez a ficha, eu não tive acesso de fazer a ficha, eles mesmo fez. E quando eu cheguei da sala para esperar a operação, tinha 45 mulheres por dia que seria operada. As formas utilizadas para dizimar e enfraquecer as comunidades indígenas são modificadas e aprimoradas constantemente. Aranaí, do povo dos Pataxó Ranhanhain, relata a estratégia eleitoral utilizada pelo médico e deputado federal Roland Lavigne. Ele ofereceu, em troca dos votos indígenas, a laqueadura das mulheres, através da qual poderiam controlar o número de filhos. E o que se cometeu foi, na verdade, crime de genocídio, com a esterilização sistemática da maioria das mulheres Pataxó Ranhanhain. Ele fez com má intenção, porque acabando os índios, né, esterilizando as mulheres, eles antes faziam matar os homens. Hoje foi diferente a estratégia, acabou as mulheres, acabou os índios. Esterilizando, acabou. O lobby dos latifundiários dentro do governo, das empresas mineradoras, madeireiras, consórcios de energia elétrica e de diversos grupos de interesses privados é que determina a política nacional que assegura interesses econômicos privados, em detrimento dos direitos dos povos indígenas, dos negros e dos excluídos deste sistema. Apesar desses 5 séculos de opressão e de violência sistemática, os povos resistem, rearticulam-se, ressurgem, acreditando em si mesmos e na força de suas tradições. Muitas comunidades manifestam sua determinação através de ações concretas, retomam suas terras expropriadas e invadidas, reencontrando lugares sagrados. Algumas retomadas tornam-se símbolos de luta, como o do Monte Pascoal, do povo Pataxó na Bahia, de onde foram expulsos da década de 50. O Monte Pascoal foi transformado pelo governo em reserva ecológica e símbolo maior do descobrimento. Para os povos indígenas, ele é a memória viva da presença indígena anterior à conquista. Sua retomada inspira a luta e a resistência de aproximadamente 230 povos que vivem hoje neste país. A resistência de 500 anos toma hoje novas formas. Resistência organizada, que se articula como movimento paralelo aos planos de uma solução final do lado dos militares. No norte, aquele outro, o rio de Sumitério, que sai em Caraíva, e vem entrando no rio do Sumitério. O movimento indígena foi fortalecido principalmente pelas alianças e do apoio da sociedade civil e da igreja. De 100 mil nos anos 70, a população subiu novamente para 330 mil, em vez de cair para 0, como previa o plano militar. Estas imagens mostram uma retomada de terras pela comunidade indígena. 20 famílias participaram da retomada a 4 quilômetros da Estrada Federal, onde há muitos anos tiveram que viver da venda de artesanato indígena e da prostituição. O chefe Patiburi reivindica. Um lugar onde que o fazendeiro queria vender há uns 3 anos. E por isso eu reivindiquei essa terra para a FUNAI, e a FUNAI nunca tomou uma posição para comprar essa terra para nós. E agora nós já estamos cansados de esperar, e hoje nós tomamos essa decisão de entrar aqui dentro dessa terra. Os povos indígenas do Brasil desencadearam ao lado da retomada de territórios um processo de retomada de suas identidades e de suas histórias de luta. Ressurgem povos considerados extintos, exigindo do governo federal
a garantia de seus direitos até então negados. Estava lá no mato fraquejando, índio guerreiro passou me chamando. Estava lá no mato fraquejando, índio guerreiro passou me chamando. Estava lá no mato fraquejando, índio guerreiro passou me chamando. Conseguiram a valorização de suas próprias tradições e crenças. Através delas, os povos indígenas estabelecem um estreito relacionamento com os espíritos de seus mortos, são fortalecidos pelos rituais e garantem a coesão interna. Voltam aos seus lugares sagrados nas matas, sob as árvores, nos rios ou cavernas. O que durante muito tempo estava proibido e perseguido e só acontecia às escondidas, agora podem novamente praticar abertamente. Ritual, a gente quer falar, a gente quer lembrar de parente, muito parente que morreu, muitas vezes até mesmo aqui dentro, pelos os invasores que traziam aqui para dentro. Dizer que a gente sofreu todo esse tempo, né? A gente fomos expulsos daqui, os meus pais, né, para não morrerem matados, foi obrigado a correr com a gente nas costas, saindo, fugindo daqui. E quando foi em 82, nós retomamos a Fazenda São Lucas, e aqui estamos hoje nessa fazenda que chama Milagrosa, que a gente fala a retomada da gruta, né? De maneira nova, estão sendo valorizados também o saber em torno dos saberes milenares e da medicina tradicional. Uma herança que foi transmitida através de gerações. A mata, o rio, o céu e a terra são as fontes do conhecimento construído coletivamente pelas comunidades. Centenas de plantas e árvores são aproveitadas pelos índios para fins medicinais. Outras são especialmente apropriadas para a construção das casas ou dos barcos. O sangue dela serve para dor na barriga, né? Quando a gente está com dor na barriga, o sangue dela a gente tira, coloca num vaso, num copo, e aí coloca água e bebe para dor na barriga. A gente passa a terra nela de novo, onde foi furado, que é para tratar dela, para não prejudicar ela, porque a gente quer ela para sempre, né? E depois a gente pega uma folha, a folha verde, e aí a gente encruza, aí destancou o sangue dela, aí ela não vai mais sentir mal mais, né? Aí ela fica toda a vida feliz. A fruta dela serve para... A gente pega a fruta, rela, tira o óleo e passa na ferida, que é para sarar, né? Para sarar a ferida. E serve também para quem está ofendido de cobra, tira o óleo dela e bebe, que é para contra veneno de cobra. E aí a gente tira a casca dela, dessa ave, e a gente cozinha e bebe, né? Aí que é para sair o catarro dos peitos da gente. Os povos indígenas exercitaram uma outra forma de resistência quando, em 1987 e 88, participaram ativamente na elaboração da nova Constituição do Estado brasileiro. Com o apoio de alguns de seus aliados na luta pelo reconhecimento dos direitos indígenas, eles escreveram um dos capítulos mais marcantes na nova Constituição do Brasil, após o período da ditadura militar. Aqui, Dom Luciano Mendes de Almeida, então presidente da CNBB, tomou posição veemente diante de 400 deputados constituintes a favor dos direitos indígenas. Quando nós defendemos e continuamos defendendo, senhor deputado, o direito que o índio tem à sua cultura, nós queremos entender que ele deve ser o último a ceder o seu solo. Quando houver minério em outra área, é por ali que se deve começar. Quando não houver outra área senão a sua, eu estou certo que o brasileiro índio saberá ceder da sua área.
mas começarmos gananciosamente a depredar a terra indígena, porque eles são indefesos contra nós, queria ver fazer uma mineração numa área de pecuária de um rico aí de São Paulo. Queria ver. O capítulo 8º da nova Constituição brasileira é dedicado aos índios. E lhes garante o direito às suas terras e o dever da União de demarcá-las e fazer respeitar todos os seus bens. Essa vitória foi motivo de muita alegria. A Constituição assegura também aos povos indígenas o direito de viver de acordo com suas culturas, seus costumes e crenças, derrubando definitivamente a perspectiva de integração dos índios à sociedade nacional. Os índios, suas comunidades e organizações, são os legítimos representantes para defender legitimamente os seus direitos e interesses e reclamar, eventualmente, junto aos órgãos públicos competentes. As maneiras criativas e tão variadas de viver, construídas pelos povos indígenas, põem em questão os objetivos e prioridades da ciência, da política, do mercado financeiro, como também a nossa própria visão do mundo. Desvela outras realidades possíveis, outras maneiras de relacionamento com a natureza e entre os seres humanos. A diversidade das culturas indígenas deveria acordar toda a humanidade e alertar para a noção de que o mundo não pode ser apenas globalizado. Um mundo globalizado é um mundo exclusivo para os ganhadores. Do outro lado estão os povos indígenas, os sem terra, os sem teto, os negros, os excluídos, os trabalhadores sem trabalho. A diversidade étnica e cultural é a maior riqueza deste país e não pode ser condenada em prol de um sistema econômico que somente beneficia elites. Mais de uma década após a promulgação desta esperançosa Constituição, muito pouco foi posto em prática. A decepção de um velho chefe de uma aldeia xerente no estado de Tocantins está expressa em seu rosto. Ele relata em sua língua a construção de uma barragem que vai inundar parte de suas aldeias. Somente no estado do Tocantins estão previstas até o ano 2020 29 novas barragens para abastecer indústrias e multinacionais. Ele conta que seu povo vive numa situação de miséria generalizada. Os xerente acreditaram nas promessas do governo, mas hoje se sentem cada vez mais encurralados e esquecidos. Mais de uma década após a promulgação da esperançosa Carta Magna, o governo brasileiro procura divulgar uma imagem positiva, de ordem e justiça social. Especialmente no contexto dos 500 anos, o governo buscou construir uma verdadeira imagem de festa, procurando convencer a população de que haviam motivos de sobra para se comemorar. Tocantins, o estado da livre iniciativa e da justiça social. Estudo, namoro e sonho com minha futura profissão, mas o orgulho da minha vida é ser brasileiro. Faltam 61 dias para os 500 anos. E isso aí a gente fica preocupado, né? O que o governo federal, a justiça do nosso país está fazendo com nós índios, né? Acabando com o nosso povo, maltratando o nosso pessoal, destruindo. Agora a gente fica assim preocupado, né? Que a gente está falando de fazer uma festa aí, uma comemoração dos 500 anos, né? Para mim, agora o que é que nós índios vamos comemorar o quê? Estudo, namoro e sonho com minha futura profissão, mas o orgulho da minha vida é ser brasileiro. Os 500 anos de Brasil, pelo nosso conhecimento, ela teve 500 anos de resistência, né? E pela nós, nação indígena, nós queremos outros 500 anos.
Eles sabem muito bem a forma desleal com que foram tratados. Eles experimentam sempre de novo, no próprio corpo, o que significa ser visto com preconceito, ser tratado com desrespeito e preconceito, e ser medido e julgado segundo critérios de outras culturas. Os 500 anos não vai ser uma festa. Para a gente, os 500 anos, a gente pensa em fazer um protesto. O contexto dos 500 anos da conquista europeia foi uma oportunidade para se organizar. Foram organizadas marchas de protesto, manifestações populares contrárias aos festejos oficiais em abril de 2000. Para organizar uma grande marcha e conferência indígena, realizada em abril, foi criado um comitê de preparação, composto por organizações indígenas, entidades de apoio e movimentos populares. Para nós comemorar 500 anos. Comemorar o quê? O sangue de nosso povo que já foi derramado, as perdas de nossas terras, as fomes que eu já passei, o choro que eu já chorei muitas vezes em cima do corpo de meu povo, vezes esfaqueado, atirado, morto no chão. De minha aldeia, quantas vezes nós enterramos 3 caixões baleados pelos pistoleiros? Por que eu vou comemorar? Eu tenho muito de pedir a Deus para o Senhor mudar esse Brasil, mudar esses governantes da cabeça vazia, que andam invadindo nossas terras, prometendo matar os índios, prendendo índios, judiando de índio. O que nós temos muito é de orar, pedir a Deus, nosso Pai Tupã, para mudar. A marcha e a conferência indígena foram as mais expressivas manifestações de protesto contra as comemorações oficiais dos 500 anos. Nesta ocasião, os povos indígenas revelaram ao Brasil e ao mundo suas histórias de luta, sua resistência e vontade de viver. A conferência foi realizada na aldeia indígena Pataxó de Coroa Vermelha, na Bahia, cenário da primeira missa realizada no Brasil. Estavam presentes mais de 3.600 índios de todas as partes do país. Durante 4 dias, a aldeia foi matizada com as cores fortes das pinturas corporais e adornos dos mais de 140 povos indígenas ali reunidos. Foram dias de intenso trabalho coletivo, avaliando os 500 anos de colonização e construindo perspectivas de luta para a construção de um futuro diferente. Dia 22 de abril de 2000. No dia em que se completam os 500 anos da conquista europeia, a violência contra os povos indígenas se repete na ação autoritária do governo federal e na truculência da polícia baiana. Longe das bombas, protegido por um forte esquema de segurança, o presidente do Brasil comemorou, ao lado do presidente português, o que as elites e o governo insistem em chamar descobrimento e de encontro harmonioso entre 3 raças. É verdade que a nossa história, desde Cabral, desde a presença dos portugueses, desde a presença dos índios, dos africanos, ela nos foi contada e foi feita em larga medida por personalidades marcantes, hoje é de reconhecimento público. E com isso, digo isso com orgulho. Foi um grande dia, quando 2 civilizações se encontraram, lançaram as bases do novo mundo. Foi exatamente aqui que surgiram, naquele tempo, aqueles homens barbados com a cruz e espada, que disseram que queriam ser amigos e traziam a boa nova de um Deus querido. Aqui levantaram eles a cruz. Nós os ajudamos a erguê-la e não sabíamos o quanto ela se tornaria o símbolo de nosso sofrimento e morte e do empobrecimento de toda a humanidade. Eu sou América, sou povo da terra.
terra sem males.